Maurício, pode falar um pouquinho sobre 2020, 2021, você descobriu essa ideia de um FKT. Quem, Certo. quem é que dá para a gente? Quem foi você como um corredor de trilha nessa época e por que essa ideia de um FKT? Por que te pegou? Na época da pandemia, eu comecei a fazer a caminhada em trilha. Fazia alguns hikings, às vezes alguns trekkings, e surgiu aqui na região a Boi Preto, certo? Que talvez, acredito que tenha sido o primeiro FKT do Brasil. Você pode me corrigir, Rod, se eu tiver errado. Mas pelo menos para mim foi o primeiro contato que eu tive com um percurso cadastrado no site do FKT. Então, eu vendo aquela movimentação e toda a filosofia por trás do percurso e do FKT, aquilo me interessou muito, porque além do percurso, cria-se uma comunidade relacionada àquele percurso, visando principalmente a preservação das trilhas que compõem aquele percurso. Então, esse ponto me interessou muito, essa questão da conservação e preservação, além da gente poder atuar como guardiões das serras. Então, no momento que a gente está fazendo o percurso, a gente está observando toda a movimentação que está ocorrendo, se há alguma depredação, se há algum incêndio, se há alguma anormalidade, e com isso a gente pode acionar as autoridades competentes. Bem, então nesse momento eu... pode perguntar, Rod. Não, pode falar. Bom, então nesse momento eu comecei a migrar da caminhada para a corrida, do trail running. E meu primeiro Então, desafio... você vem do mundo de caminhar. Você nem estava um cara fazendo provas de corrida. Não, eu não tenho assim esse costume, certo? Das provas, e isso eu achei também muito interessante na época Boi Preto. E também, posteriormente, tomei conhecimento do Grande São Brutão. Então, eu iniciei meus desafios com base nesses percursos, que já estavam cadastrados no FKT. Meu objetivo não era, né, conquistar o tempo mais rápido, mas sim iniciar fazendo alguns trechos e conhecendo a comunidade. Então, eu iniciei fazendo aqueles 28 quilômetros da Boi Preto, fiz os 26 do São Brutinho e já estava me preparando para aumentar, progredir em volume e aumentando as distâncias. Bom, e aí veio a ideia também da criação de um percurso, que é a Ultra Rufino, porque a Boi Preto ela tem um grau de dificuldade muito, muito expressivo. Ela é para corredores experientes, que já têm uma bagagem. Na época, eu não me sentia confortável para fazer os 85 quilômetros. Então, veio essa ideia de criar um percurso menor, com os mesmos moldes da Boi Preto e da São Brutão. Então, elas que serviram de base para a criação da Ultra Rufino. Toda a questão relacionada a incentivar a corrida, a incentivar a preservação, a incentivar o turismo ecológico e a geração de emprego e renda, no momento que a gente mobiliza corredores para São Bartolomeu, para Moeda Velha, para Casa Branca, a gente está, de certa forma, agitando também o comércio local. Então, todo esse pacote me interessou muito e foi daí que veio essa paixão pelos percursos e também pelos percursos cadastrados no FKT. Existem alguns percursos também que não são cadastrados no FKT, mas que também têm seu valor. Eu posso citar um percurso de cicloviagem, que é a Rota do Vulcão, em Poços de Caldas. São 350 quilômetros com mais ou menos uns 10 mil de ganho, aproximadamente. Ele não está cadastrado no site, né, do FKT, mas também tem o seu valor. Então, a gente pode considerar também que é interessante, né, o cadastro no site do FKT, porque dá mais visibilidade para os percursos de corrida em trilha, mas outros percursos também têm, apesar de não estarem cadastrados, tem também um grande valor para a gente usufruir
e pensar nessa questão da preservação das nossas trilhas e do meio ambiente. Bom, podemos entrar agora no projeto Trilhas Digitais? Eu quero ficar um pouquinho mais com essa ideia de Ouro Branco, porque se criou um FKT muito, muito interessante. É, Ah, eu então, acho que eu, como corredor, eu gosto muito desse percurso, porque tem essa mistura de técnica, tem umas trilhas mais técnicas, mas tem sim, trilhas muito corrível, certo. vai destaqueando a região, que eu Isso. conheço bem todas as trilhas, mas eu nunca imaginei de colocar exatamente as trilhas que você colocou junto. Então, quanto tempo você gastou conectando todas essas trilhas? Bom, no período que eu estava fazendo a caminhada em trilha, eu procurei variar bastante os meus ataques. Então, eu buscava sempre trilhas novas, às vezes trilhas em desuso, e a gente vai explorando à medida que a gente vai fazendo esses ataques nos finais de semana. Então, foi daí que é, iniciei essas conexões. Então, é um percurso que sai de Casabranca, ele percorre e sobe a Serra das Andorinhas, que é chamada pela comunidade Boi Preto. Ela também é conhecida como Serra do Ouro Fino, daí o nome do percurso, certo? Ultra Ouro Fino, porque ela tem 52 quilômetros de extensão e percorre praticamente toda a extensão da Serra do Ouro Fino, que aí é na minha opinião, eu acho que na opinião de muitos também, a serra mais imponente que nós temos na região. É uma serra que faz parte da Serra da Calçada, e tem uma conexão com a Serra do Rola-Moça. Então, o percurso ele passa pela Serra da Calçada, pela Unidade de Conservação MONA, Monumento Natural de Serra da Calçada, passa também pelo Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e retorna para Casa Branca. Ele tem aproximadamente 52 quilômetros de extensão e mais ou menos uns 2.000 metros de ganho de elevação. E quem tá, eu acho que mais cedo eu falei Ouro Branco, mas Não, sem querer. Eu estava sim, falando sobre tranquilo. cidade Ouro Branco bem antes de Uhum. entrar nesse live Ficou o ouro branco na fica cabeça. Ouro Branco na minha cabeça, mas Ouro Fino. Isso. E quando nasceu esse FKT, eu acho que você falou aí bem regional, alguém daqui em Belo Horizonte vai entender exatamente o que você falou, mas essa coisa para pessoas pelo Brasil que está criando um percurso, um projeto assim, é uma coisa quando nascer, é alguma coisa assim. Você, Maurício, pode entrar com sua própria visão. Eu vou conectar pessoas, vai fazer assim. Mas depois nasceu, é uma coisa meio fora das suas mãos até um ponto. Que tem coisas depois nasceu esse projeto te deu surpresa, porque tem muitas pessoas fazendo esse percurso. Eu acho que quase todo fim de semana eu estou vendo alguém, se não fazendo a 53 quilômetros desse Isso. percurso, fazendo trechos, ou até uma galera fazendo duas vezes. Então, Sim. quem te deu surpresa? Qual tipo de personalidade ganhou essas trilhas que você nem imaginou? Bom, eu fiquei surpreso de toda a turma de alto rendimento que a gente vê aqui fazendo, a galera que curte que faz treinamento com assessoria, que curte uma performance, fazendo a Ultrafino até como treinamento. E ela também sendo vinculada ao Cambotas, para ser um percurso que é classificatório para o Cambotas. Isso me deixou realmente muito surpreso, porque a princípio era para a gente explorar a região e curtir esse movimento das trilhas e fazer as confraternizações, e de repente ela, junto com outros FKTs, como a Boi Preto, Grande São Butão, estavam vinculadas a um dos maiores eventos de trail do Brasil. Então, isso realmente me deixou surpreso. E surpreso também de ver grandes nomes correndo e fazendo tempos absurdos no percurso, né, Roger? Inclusive, o seu tempo está lá registrado. Então, a gente vai tentar entrar com o Chico sobre esse assunto, mas eu gosto demais de usar, para as razões que eu falei mais cedo, essa mistura de técnica, corrível, não então, tipo, fazendo boi preto para mim, né? Eu sei, eu vou fazer boi preto para um tempo bom, eu vou passar 3, 4 dias recuperando depois.
Então, Entendi. fazendo o ouro fino, eu sei, tipo, um dia, 2 dias depois, eu já estou voltando. Já tá voltando E completo. é um jeito de testar minhas pernas para... Normalmente eu faço, tipo, umas semanas antes de uma prova que eu vou fazer. Mas eu vou falar sinceramente, tipo, fazendo ouro fino, fazendo ouro branco, o boi preto, para mim, ganhou a próprio desafio. É tipo, que tem um espaço, às vezes, é muito mais gostoso do que fazer uma prova. Sim, Então, qual tipo de feedback você recebe de pessoas ou fazendo ouro fino ao invés de fazer uma prova, ou colocando como um treinamento durante uma etapa de treinar para uma prova? Você conhece pessoas usando ouro fino sim. assim? A gente observa, né, esses objetivos de uso para treinamento, focando uma prova, normalmente uma prova mais longa, e também o uso em substituição às provas, porque as provas elas demandam uma inscrição, demandam um deslocamento, uma hospedagem, e às vezes o corredor ou a corredora não estão no momento financeiro favorável para arcar com esses custos. E os percursos, os FKTs, os percursos digitais, eles podem ser feitos a qualquer hora, a qualquer momento, você se programa e realiza de forma totalmente gratuita. Existem os guias, todo o material explicativo, nós disponibilizamos nossos contatos, temos um grupo de WhatsApp específico da Ultra do Fino, então aqueles que têm interesse podem ter todas as informações disponíveis para que consigam fazer um desafio, que seja um treino, com um custo e também com uma pegada um pouco diferente das provas. Então, essa é a ideia central, né? Eu vou falar o seguinte, talvez você pode falar um pouquinho mais. Sinceramente, é uma coisa eu tenho com a galera que está muito focado nas provas dentro desse mundo de corrida de trilha. Acho que é muito é legal, mas eu Sim, fico um pouquinho preocupado quando pessoas acham que isso é a única vivência que você pode ter sim, de sim. correr nas trilhas e no contexto de uma prova. E que eu Uhum. gosto muito de um FKT é uma outra vibe, uma outra É outra vibe. vibração, é uma É, outra vivência que você pode ter nas trilhas. E exatamente. então, você vendo da mundo de caminhar, e eu acho que é muito interessante. Sua trilha para entrar no mundo de corrida de trilha é pelo FKTs. Pode falar um pouquinho sobre isso? Tipo, até hoje, você fez uma prova de corrida de trilha ou você nem está muito interessado disso? Não, eu não tenho, assim, meu interesse maior é por esses percursos e normalmente eu procuro aqueles training camps. O último que eu fiz foi inclusive com o Chico Santos, que sumiu aí da nossa tela, foi na Serra Fina, então tem aquela pegada de confraternização também, de você seguir ali num ritmo, mas tem aquela, aquela pegada da prova, né? Então é isso que a minha preferência. Bom, respeito também os corredores que buscam e se preparam para as provas, cada um assim tem um objetivo, às vezes estão numa fase de explorar mesmo essa questão da performance, certo? E que não é pessoalmente o meu caso. Eu procuro explorar mesmo sem preocupar muito com o tempo que eu vou fazer num determinado ataque, não me preocupo, eu paro para marcar o percurso, fotografo tudo que eu puder fotografar para fazer os registros e publicar no meu Instagram. Então, todas as trilhas que eu faço, eu tenho essa proposta. É uma proposta que vem muito vinculada a uma fala do projeto Trilhas, que é só preserva quem conhece.
Então, para conhecer, a gente precisa para conhecer, por exemplo, a Serra da Calçada, para conhecer, por exemplo, a Serra da Moeda, para você conhecer a trilha da encosta do topo do mundo, você precisa de um norte, você precisa de uma orientação, você precisa de um percurso digitalizado para você conseguir explorar aquele ambiente. Então, daí essa ideia de compartilhar as trilhas de qualquer distância. Se eu faço uma trilha de 1 quilômetro por uma cachoeira, eu vou levar a minha filha, eu registro, faço as fotos, publico, justamente para estimular outros caminhantes, outros corredores, a visitarem aquela região, criar uma relação de pertencimento com a região e aí lutar de alguma forma pela preservação e conservação, que é o que eu acho o mais importante desse percurso. Então, para conhecer, a gente precisa conhecer o caminho, né? Como que eu vou conhecer a Serra da Moeda sem saber o caminho que eu vou tomar? Eu só vou ver ela da BR-040 de longe, mas eu preciso ir lá, eu preciso pisar na terra, eu preciso sentir a energia do lugar. É daí que a gente cria essa relação de pertencimento, a relação de amor pela região, e a gente luta pela preservação, criando esses percursos digitais, que têm um poder enorme de preservação dessas trilhas. Como eu já disse anteriormente, nós, pisando nessa trilha, a gente fica como um guardião da serra. E qualquer interferência que ocorra nessas trilhas, a gente tem como dialogar com o poder público, que seja o proprietário do terreno, ou o gestor da unidade de conservação. Um exemplo prático, a gente pode tomar com a Boi Preto. Foi feito um bloqueio da Boi Preto na região do topo do mundo invertido, na região da Serrinha. Então, uma parte que os corredores passavam, que era uma estradinha de terra que chega ali na rodovia que desce da Piedade do Paraopeba, foi bloqueada porque eles iniciaram as atividades na mina da Serrinha. Então, com o diálogo, então, isso foi a equipe da Boi Preta, a comunidade da Boi Preta entrou em contato com a Vale, se eu não me engano, foi por meio do Pedrico e do Rafa, não sei se foram os dois, e buscar uma alternativa junto à mineradora. Então, eu acho que os percursos, eles abrem esse diálogo com os gestores das unidades de conservação pelas quais o percurso passa e também com os proprietários do terreno. E abrindo esse diálogo, a gente consegue alternativas para continuar mantendo nossas trilhas. Então, nessa região lá do topo do mundo invertido, na Serrinha, foi aberta uma trilha maravilhosa, paralela a essa estradinha de terra que foi bloqueada por questões de segurança. Então, a mineradora, como iniciou suas atividades, por questões de segurança, ela fechou o caminho para os caminhantes e corredores. Porém, a gente precisa também de ter uma alternativa, e foi conseguida essa trilha paralela para a gente acessar a rodovia que dá acesso à Piedade do Paraopeba e continuar a travessia com um risco menor e com uma trilha maravilhosa. Ficou muito legal a trilha, eu já fiz um exploratório dela, e esse é um exemplo prático de como esses percursos, esses FKTs, têm essa função de preservação. Então, eu quero entrar nesse projeto novo. Você tem o projeto Trilhas Digitais. O que é? Explica para pessoas e por que você está lançando esse projeto. Isso. Então, vamos ao projeto Trilhas Digitais. Bom, como surgiu a ideia de fazer? O objetivo deste projeto é incentivar praticantes de caminhada ou qualquer pessoa que queira criar um percurso digital temático. Então, o projeto tem esse objetivo de incentivar a criação de percursos digitais navegáveis via GPS. Bom, então, além de incentivar essa criação, o projeto também tem o objetivo de dar apoio e orientações a quem deseja criar um percurso digital temático. E aqui, Roger, cabe uma diferenciação entre um percurso digital e um percurso digital temático.
Então vamos lá. Bom, um percurso digital. Eu vou até a Serra da Calçada ou qualquer região e simplesmente gravo aquele percurso num aplicativo qualquer, no Wikiloc, no Strava, qualquer aplicativo que a gente consiga gravar, digitalizar aquele caminho, perfeito? Então aí nós temos um percurso digital. Bom, o que eu vejo da Ultra Ouro Fino, da Boi Preto, do Grande São Brutão, da BO, Ultramaratona, Barreira Ouro Preto, da Rota das Capitais, do Circuito A, eu vejo que eles têm um tema por trás. Então, o que vai diferenciar um percurso digital simplesmente é um tema relacionado a esse percurso. A Boi Preto coloca ali como fonte, por exemplo, de inspiração para o nome, por exemplo, do percurso, uma trilha famosíssima que nós temos aqui na região, que é a trilha Boi Preto, que faz a conexão da Serra da Calçada com a rodovia que dá acesso a Piedade do Paraopeba e Casa Branca. Por trás, então, desse tema e de todos os caminhos e histórias relacionados a Boi Preto, nós temos, como já foi dito, né, a questão da preservação, a questão do estímulo ao esporte, à recreação, o estímulo ao turismo local. Como exemplo, a Ultra Ouro Fino, ela pega como tema central e que leva o nome a Serra do Ouro Fino, e também muitos elementos históricos que estão no percurso. Eu vou dar exemplos de alguns que são mais relevantes, porque são diversos elementos que estão lá listados no guia da Ultra Ouro Fino. Então, ela passa pelo Forte de Brumadinho. O Forte Brumadinho é uma ruína importante que nós temos aqui na região da Serra da Calçada, da época do ciclo do ouro. Então, o guia da Ultra Ouro Fino já traz informações sobre o Forte Brumadinho, sobre os calçamentos de pedras que encontramos na Serra da Calçada, que possivelmente ganha esse nome por causa desses calçamentos. Nós temos vários outros elementos durante o percurso, então a gente consegue trabalhar colocando o praticante para fazer o percurso e, ao mesmo tempo, ter uma informação. Então, ele tem esse papel educativo, certo? O que a gente pode explorar dentro de um percurso? Podemos explorar elemento natural do percurso, nós podemos explorar elementos culturais e elementos históricos, além de outros elementos que o criador de um eventual percurso possa ter em mente. Ele pode pegar uma lenda, por exemplo, da região e trabalhar a lenda relacionada ao percurso. Então, ele está trazendo um percurso digital, perfeito? Com um tema, e é esse tema que vai levar a informação, ele vai levar o aspecto educativo desse percurso. E aí a gente consegue diferenciar, então, o percurso digital, propriamente dito, simples, que vai só te levar para o ambiente, do percurso digital temático, que te leva para o ambiente e também te informa algo, te dá algum elemento que você vai ter contato ali naquele percurso e vai de alguma forma, se informar. Bom. E com essa guia você tem o projeto, você mais ou menos você dá as etapas para alguém para fazer, é uma guia para criar uma guia de destaque esse tema que eles têm atrás. Mas até qual, tipo, porque às vezes isso para muitas pessoas, não, isso é um pouquinho demais. Até qual ponto você acha que, e quanto tempo você está falando para alguém criar, investir tanto tempo? E você está vendo pessoas fazendo esse lado de criando uma tema? Ou qual tipo de feedback você está recebendo com isso? E que você está imaginando, até qual ponto pessoas vão investir tempo criando esse tema?
Bom, isso ainda é muito incerto, né, Roger? Porque o projeto ainda está em fase de amadurecimento. Então, ele vai passar ainda por uma revisão. Toda a parte teórica do projeto precisa de uma revisão, precisa de contribuição dos orientadores, e os orientadores são figuras da nossa região que já criaram percursos digitais. Então, nós vimos agora a recente criação. Então, vou pegar a listinha aqui para eu não me esquecer de quem já é orientador do projeto, né? Então, eu vou ficar como orientador. O Paulo do Serra do Rola Moça Trail Run, que criou o percurso BO Ultramaratona, que é um percurso que vai do Barreiro até Ouro Preto, com aproximadamente 120 quilômetros. O Rafa Porto da Boi Preto, você, Roger, já está também como orientador. O Bruno Monteiro, que recentemente criou e já correu a Rota das Capitais, é um percurso de 100 milhas, o primeiro percurso de 100 milhas que nós temos aqui Ele completou. Eu não vi notícia. Ele completou o percurso. completou Ele o percurso. Correu. que bom. Foi, é. E o Anderson Cordeiro, do Minas Trail, que participou também da criação do Circuito A. Então, nós estamos como orientadores. Nosso papel é dar suporte e orientação para aqueles que queiram criar um percurso digital temático. Bom, em relação ao tema, em linhas gerais, nós pensamos em trabalhar em 3 eixos principais. Um que é o incentivo ao esporte e à recreação, caminhada, corrida e ciclismo de montanha. Então, o projeto Trilhas Digitais ele abarca esses 3 esportes. Bom, um outro ponto importante é a questão da conservação e preservação. Então, como base de todos os percursos, a ideia é também trazer esses elementos, tá, relacionados à conservação e preservação e o fomento ao turismo ecológico e a geração de renda. Então, são pontos, são pilares e que estão alinhados com a rede brasileira de trilhas, que mapeia percursos de longo curso. A nossa ideia é trabalhar com percursos de distâncias variáveis. Na nossa região, nós estamos aqui no ultralado, né? Então, na nossa região, nós temos uma tradição de criar percursos de ultramaratonas. Então, eu vejo que são lindos, maravilhosos os percursos de ultramaratonas, eles trazem ali uma questão do desafio muito grande, mas eu acho que a gente precisa também olhar para os níveis dos iniciantes e dos intermediários, criando percursos mais acessíveis de entrada, como foi feito lá com a São Brutão, tem a São Brutinho. Então, é muito interessante a gente ter esse percurso de entrada, que a São Brutinho já é de nível intermediário, né? Ou dependendo, avançado, dependendo do jeito que for fazer a São Brutinho, né? Isso é muito relativo também. Então, acho que percursos de distâncias mais curtas também são muito bem-vindos. Bom, Então, você falou o nome de uma organização que talvez não todo mundo conhece, que está ouvindo, o Rede Trilhas, que é um projeto, a gente já tinha o Pedro, que ele não vai falar, mas ele criou a Rede Trilhas. Mas é uma organização que nasceu mais ou menos com projetos assim, nos anos 90. E cresceu. Agora é uma coisa, faz parte do. É quase uma. Acho que é uma ONG agora, muito grande. Mas ainda tem esse padrão de vem das pessoas nas trilhas, e ela está trabalhando juntos para organizar as trilhas pelo Brasil. Que é o seu contato com a Rede Trilhas? Você está falando com eles e você tem uma visão de ligar esse projeto mais com a Rede Trilhas? A princípio, eu tive o contato pelo site. Eles têm um site com bastante ilustrado, com várias trilhas cadastradas e um manual com orientações para a implantação de trilhas. E dali a gente foi também de onde surgiu essa ideia, porque a gente sabe que para a gente que é criador de um percurso, a gente precisa fazer uma manutenção daquele percurso, a gente precisa alimentar
o Instagram, precisa fazer pelo menos uma confraternização anual, como é feito lá em São Bartolomeu, com o Grande São Brutão. Então, isso toma muito tempo da gente. E aí a ideia também de, será que não seria interessante a gente estimular outros criadores para que a gente consiga multiplicar esses percursos digitais? Bom, um ponto a ser colocado é que nessa linha de percurso digital temático do projeto Trilhas Digitais, nós não temos marcações físicas ao longo do percurso. Essa é uma característica muito importante desse tipo de percurso, porque nós dependemos da navegação via sistema de posicionamento global, via GPS. A gente já fez várias experimentações, tanto na Ultra Urufino, no Grande São Brutão, na Rota das Capitais agora, que foi corrido pelo Bruno, que é uma forma barata da gente conseguir um direcionamento pelas trilhas e caminhos aqui de qualquer região. Então, o custo operacional que nós temos para implantar uma trilha digital é praticamente zero. Custa o quê? Tempo, dedicação, carinho, amor por aquilo que a gente se propõe a fazer. Porque o custo em si é nulo. Inclusive, a gente faz o papel de estimular ganhos, né, para as regiões, mas de uma forma bem de doação mesmo. Né? Todo o trabalho que a gente observa em todas essas percursos que eu citei, são trabalhos voluntários e que têm esses objetivos já citados. Eu vou falar, gasto de dinheiro é coisa muito, muito legal, essa coisa de criar coisas digitais, colocar no Wikiloc. Tem zero gasto para criar e para fazer, mas o gasto de energia, de investimento, de amor que você falou é grande, é grande. É grande. É isso. Eu vou vendo você colocando muita energia na Insta. Você imaginou se ia investir tanto da sua tempo e energia protegendo o seu próprio projeto assim? Bom, é a coisa que vai acontecendo naturalmente, né, Roger? É a questão da paixão mesmo, não dá para explicar. Porque alguns me vêm fazendo algumas coisas, né? Algumas pessoas que estão próximas e me vêm fazendo algumas ações para as trilhas, para o percurso, e falam, mas você não vai ganhar dinheiro com isso? Falei, não, meu trabalho é voluntário, é uma doação, é minha paixão. Não tem, tudo gira em torno disso, da paixão que a gente tem pelo esporte, da paixão que a gente tem pela natureza. Então a gente quer ver aquela montanha ali e as pessoas utilizando e preservando. Então, daí esse movimento. E daí multiplicar esses movimentos para que a gente possa conseguir a ocupação dessas trilhas e também a sua conservação. Essa é a ideia. Bom, só para já fazer uma amarra aqui com o projeto Trilhas Digitais, então nós estamos criando um material que vai passar que vai contemplar, certo? Um passo a passo para a criação de percursos digitais temáticos. Então, esse material está em fase de elaboração, eu vou encaminhar esse material para os orientadores que já toparam participar do projeto, participar de forma voluntária e sem fins lucrativos. Então, os orientadores estão à disposição para doar também o tempo, energia e conhecimento para que outros percursos possam surgir, não só na nossa região, mas também em outras regiões que possam aderir a essa ideia. Então, esse passo a passo, ele já foi elaborado num primeiro momento, né, no primeiro convite aos orientadores, eles já tiveram uma ideia geral, então agora ele vai passar para uma revisão dos orientadores para a gente alinhar todo o pensamento do projeto Trilhas Digitais, toda, digamos, a filosofia de trabalho, onde que a gente quer chegar, os objetivos,
para assim a gente iniciar uma divulgação mais específica desse material. Então é algo que a gente pode até conversar. Qual seria a forma de mais eficiente para a gente divulgar para os eventuais criadores desses percursos digitais? É algo que a gente tem que pensar. Eu acho que vai ser muito importante para a difusão desse conhecimento, dessas informações. E, desculpa, para pegar essa guia que a gente está falando que faz parte desse projeto, onde pessoas podem achar? Isso, exato. Ainda ele não está disponibilizado, certo? Ainda. Ainda não. Eu até já criei toda a formatação com os objetivos, com o passo a passo, mas ainda não vi a melhor forma de fazer a divulgação. Se por um site, por um blog, se teria ou não um Instagram, se faria alguma coisa no YouTube. Então é algo que a gente precisa alinhar junto aos orientadores para ver qual que seria mais interessante as pessoas, para dar mais visibilidade ao projeto, digamos assim. Qual que seria uma forma melhor. Eu vejo que os percursos em si, aí tratando dos percursos, eles têm um Instagram, certo? E ali você consegue colocar links que já disseminam todas as informações relacionadas. O percurso pode ter um site? Claro. Se for viável ter um site, melhor ainda, ele vai ter mais visibilidade. Mas para que por questões de custos operacionais, o Instagram ele já tem eu vejo que ele é muito eficiente, porque a gente consegue, por exemplo, nas ultramaratonas, colocar ali quem completou os finishers. Conseguimos dar visibilidade para quem completou e deixar em destaque no Instagram desses percursos. Então, eu vejo que para os percursos o Instagram é muito interessante, mas talvez para o projeto Trilhas Digitais, onde a gente tem que passar esse passo a passo, os objetivos, eu não sei se seria a melhor forma. Talvez um site seria teria uma estrutura mais interessante para passar essa informação. E aí tem que ver a questão de custos e aí, enfim, é algo que tem que ser pensado no segundo momento. Então, no momento, a ideia é fazer esse alinhamento entre todos os orientadores, fazendo uma revisão do material para que a gente fale a mesma língua. E aqueles que vão entrando, né, também como futuros orientadores e criadores, que a gente tenha um norte e, claro, aberto para novas ideias. É interessante que a gente tem uma espinha dorsal do projeto, porém a gente está aberto para novas possibilidades. Não sei, nós estamos falando de caminhada, de corrida e ciclismo de montanha, certo? Para todos os percursos, na nossa visão, esses 3 esportes têm que estar contemplados. Mas pode ser que alguém venha com uma ideia de cavalgada, não sei. Então, tem que estar tudo alinhado para a gente conseguir melhor orientar e conseguir que fique, de certa forma, mais fácil para quem for criar um percurso digital. Essa é a principal ideia. Então, eu tô essa coisa de criando nosso próprio tribo de FKTs, mas no jeito brasileiro. E essa é uma coisa, a gente vai crescendo, e já estou vendo isso crescendo esses últimos anos, e acho que sua energia, sua paixão atrás disso vai ligar essa galera a gente tem por aqui, e pelo Brasil também, né? Eu não sei com você, mas eu vou recebendo mensagens quase uma por semana de pessoas pelo Brasil inteiro me perguntando como você vai criando um FKT, como você vai registrando o FKT. Eu vou respondendo o mais possível, mas eu não tenho, eu vou dedicando o mais possível, mas se a gente tem um grupo, a gente vai criando um sitezinho, colocando todas as informações em português e mostrando essa paixão que nós dois temos e outras pessoas têm, e essa chama, essa fogueira de energia, de paixão vai espalhando também. Exato. Eu estou adorando isso. Mas para quem está ouvindo agora,
ou lugares, a gente tem Insta, mas se alguém que quer seguir um percurso ou descobrir, nossa, será que tem um percurso por volta da minha região do Brasil? Quais etapas? Eles têm que ir para o site o fkt.com, né? E vamos falar um pouquinho para as pessoas ouvindo o que quer fazer como um corredor, para caminhar, para pedalar, quer seguir o FKT. Quais dicas você tem e como que é esse processo para eles? Então, o FKT, a sigla em inglês, Fastest Known Time, é um site norte-americano que faz o cadastro de percursos do mundo inteiro. Então, existem milhares de percursos cadastrados nesse site. E alguns deles nós já conhecemos, que foram citados aqui, a Boi Preto, a Ultra Rufino, o BO, o Grande São Brutão, a Rota das Capitais. Então, são percursos... Tem um novo aqui, a gente está focando muito no Belo Horizonte, nessa região, nesse episódio do outro lado agora. Então, pessoas em outras partes do Brasil tem que... Mas a gente tem também um novo que a gente acabou de lançar, o Trem de Doido. Trem de Doido, não podemos deixar de falar do Trem de Doido. Falando de temas, atrás o FKT. Maravilhosa, né? Eu quero dar uma história ao lado aqui. Da nossa região, vamos Saiu lá. E acabou de abrir. A gente tem um novo grupo no WhatsApp, porque a primeira galera tentou fazer. E, cara, foi uma coisa muito emocional. Foi porque emocionante, eu acompanhei. Então, no grupo, a gente estava assistindo eles no Wikiloc. Quem não sabe, você pode colocar o GPS, seu Wikiloc, você pode compartilhar com pessoas. Pessoas podem assistir onde você está. Então, a gente passou um tempão com Boi Preto durante a pandemia. Quase toda semana seria alguém fazendo Boi Preto. Eles iam mandar pelo Wikiloc a localização deles, então, e tinha uma galera no WhatsApp, às vezes, tipo 50, 100 pessoas assistindo pelo WhatsApp, torcendo para a pessoa. Então, durante a pandemia, isso virou quase comum. E há muito tempo eu não fico parte desses grupos, sinceramente. Mas quando abriu esse primeiro grupo de o Trem de Doido, foi 2 semanas atrás, a gente abriu o grupo, a gente estava lá assistindo eles no Wikiloc, sabendo o trem estava chegando para eles voltar na cidade, e eles só tinham meia hora para correr 2 quilômetros, e infelizmente não deu, e eles tinham que pegar uma carona de volta. Mas, meu Deus, foi meia hora tão emocional para mim, né? Eu estava quase chorando, torcendo para a galera. Mas aí é a grande graça do Trem de Doido, né? Esse é o grande... O ponto central aí do Trem de Doido é essa adrenalina de você ter que voltar a tempo de pegar o trem. Foi sensacional a ideia, fora a região que é maravilhosa, né? Que exploraram uma região muito linda. Então... E assim nasceu a ideia de fazer assim foi de Rafa Porto mesmo. Mas o percurso e o dono, entre aspas, desse percurso, a cara que vai protegendo, crescendo esse projeto é Madeira. Felipe Madeira. Né? Pois é, a gente tem que trocar uma ideia com Madeira também para ver se ele tem interesse em participar como orientador do projeto Trilhas Digitais, já que ele criou o percurso e está fazendo essa manutenção. A gente pode, com o projeto, com as informações do projeto, de alguma forma melhorar algum ponto que esteja, não sei, com algum ponto que pode ser melhorado no percurso, relacionado a alguma orientação que deve ser passada para quem vai realizar, não sei. Todos os nossos percursos, eles precisam de, às vezes, algum detalhe ou outro, né, que precisa para que a gente consiga ter mais força com cada um deles. Quanto mais bem organizado, mais bem estruturado, eu acho que a gente consegue um melhor diálogo, principalmente com os proprietários dos terrenos pelos quais esses percursos passam. E a gente sabe que na nossa região nós temos principalmente Vale, Valorec, Cesul, né,
mais de urbanismo, né, Gerdau. Então é interessante que a gente tenha um diálogo, a gente tem que jogar junto dessas empresas, porque a gente frequenta o território deles, né? Então, eu acho que é interessante eles saberem que nós estamos passando por aquele território com um propósito, certo? Esse propósito de manter aquelas trilhas viáveis para a prática dos esportes, um propósito que a gente tem da preservação e conservação. Então, quanto mais bem organizado e quanto maior for o diálogo dos nossos percursos com esses proprietários e também com os gestores das unidades de conservação, maior será o impacto deles para o nosso objetivo. E o principal é que a gente quer continuar correndo essas trilhas. Então, a gente precisa conservar essas trilhas para o nosso uso e para o uso de futuras gerações. Então, acho que tem um ponto importante aqui no manual do projeto Trilhas Digitais que fala justamente isso, que é a solicitação e ou ciência de passagem por esses terrenos de empresas, terrenos de particulares e também passagem pelas unidades de conservação. Então, se misturam, né? Por exemplo, na Serra da Calçada, a unidade de conservação é o Mona Serra da Calçada, mas é uma área da Vale. Então, a gente tem uma mistura de poder público gerindo o Mona Serra da Calçada e também a empresa, a mineradora Vale, fazendo como proprietária. Então, nós temos ali essas duas interfaces que temos que fazer, temos que buscar esse diálogo. A gente precisa ser visto, a gente precisa mostrar que nós estamos ali, e aí eu acho que abre esse canal de comunicação para eles entenderem as nossas demandas. Se a gente simplesmente passa e não tem nada registrado, sem um objetivo concreto, formatado e publicado e documentado, a gente perde força. Uhum. A gente tem objetivos, eu acho que a gente consegue um diálogo melhor, certo? Uhum. E normalmente, pelo que eu observo, a gente tem o apoio, tá? Por exemplo, já tive uma conversa com a Vale, então até para a criação de um outro percurso que ainda está bem embrionário, está ainda engatinhando, mas vamos ver se sai esse ano. Então, o posicionamento é que, como são trilhas já existentes, então esses percursos eles são montados com trilhas já existentes e trilhas abertas ao público, que a gente pode, sim, utilizar as trilhas. Muitas trilhas, inclusive, em Nova Lima, elas são tombadas, então a gente pode utilizar e que qualquer intercorrência ou qualquer demanda que a gente entre em contato para conversar. Eu acho que é esse o ponto, é a conversa, o diálogo, eles entenderem a demanda da comunidade e estarem abertos para isso. Então, esse percurso, eles têm um ponto muito interessante que eu vejo, é essa abertura do diálogo, certo? Além do que a gente falou, dos objetivos e tal, mas essa abertura de diálogo com os proprietários e com os gestores de unidade de conservação, acho que é muito importante a gente conseguir consolidar isso e a gente formatar de tal forma esse percurso que fique facilitado esse diálogo, porque eles já vão entender qual que é a nossa linha de pensamento. Então, quando a gente chega para conversar, já sabe que a gente já tem a nossa carinha lá, né? Já tem a nossa marca, já tem nosso projeto Trilhas Digitais que tem a marca. A gente sabe que a gente tem um objetivo, a gente tem até mesmo conhecimento técnico e prático para fazer aquilo viável. Então, só chamando atenção para esse ponto que normalmente a gente não se preocupa tanto, né? Agora, se o percurso passa por via pública, por exemplo, por estradões de terra, que são de acesso público, não vão ter essa demanda, né? Ele pode pedir até apoio de alguma forma para o município que passa aquele percurso, mas não tem essa demanda, né, de autorização de passagem. Então, cada caso tem que ser visto isoladamente.
Cara, eu ainda tenho um monte de coisa, eu nem entrei de como seguir percursos, dicas para pessoas que querem colocar no calendário, como organizar coisas como atleta. Então, você tem que voltar, sem dúvida, no outro lado. Mas para fechar aqui, você falou muito sobre isso, essa visão. É muito legal essa visão que você tem. O que você está imaginando daqui em 5 anos para falar, tipo, nossa, todo esse trabalho de mini paixão deu certo, foi um sucesso. O que você imagina daqui em 5 anos? Bom, eu espero que daqui a 5 anos nós, pelo menos, vamos colocar aí, conseguir, dentro do projeto Trilhas Digitais, se a gente conseguir pelo menos eu estou colocando bem por baixo, né? Vamos pôr 2 percursos por ano, 2 percursos que tenham peso, que tenham que venham com essa consolidação que eu comentei anteriormente, né? Que não seja só o percurso, que a gente consiga com o percurso abrir o diálogo. Se a gente conseguir fazer isso, explorando trilhas ainda que não foram ainda ligadas por outros percursos, né? Se a gente conseguir proteger essas outras trilhas, já seria de bom tamanho, né? Num raio aí de 5 anos, vamos supor que a gente já tenha 10 percursos diferentes e 10 novas possibilidades de treinos, de lazer e também de proteção. Todos envolvidos, né, com essa questão da proteção. Então, Pelo Brasil também, né? Eu vou colocar aqui, eu tenho essa visão. Ao invés de pessoas vai viajando para fazer uma prova ou coisa assim, eles vai para esse lugar onde a gente tem todo esse projeto, eles vai procurando o FKT com um tema que cabe dentro de uma viagem, e eles vai viajando pelo Brasil, conhecendo esses percursos. Eu vou falar minha visão com isso também. É tipo um jeito de explorar tanto para alguém que vai criando, para compartilhar as trilhas que a gente ama e a gente quer proteger, é um jeito de descobrir novas partes do Brasil, um jeito muito especial, na minha opinião. Especial. Nós tivemos na Ultra Ouro Fino 2 moças que vieram de São Paulo, tomaram conhecimento da Ultra Ouro Fino, então deslocaram de São Paulo, se hospedaram em Casa Branca, fizeram a Ultra Ouro Fino e voltaram no final de semana. Temos também Corredor de Petrópolis, que veio também prestigiar, e da região aqui, da região metropolitana de Belo Horizonte, que é de casa, né? A gente fala Belo Horizonte, mas a gente está considerando toda a região metropolitana, né? Normalmente a gente corre na região metropolitana, mas fala Belo Horizonte. Então essa região é muito especial, tem muito a ser explorado, muitas trilhas ainda a serem conectadas para a gente dar um sentido a elas e um sentido para quem vem correr. Não que não seja uma corrida só aleatória, não só pela corrida. A gente não vai aquela máxima, né? Não é só correr, né, Roger? Não é só correr realmente, não é. Tem muito mais coisa envolvida, vinculada à nossa prática de criação de percursos, e então eu acho que isso deve ser muito bem difundido para que outros tenham a possibilidade de também fazer esse papel que a gente tem feito. Agradecer também ao Grande São Brutão, porque eu só conheci São Bartolomeu em função, já fui em Ouro Preto várias vezes, já passei ali em Santo Antônio do Leite, a região, mas São Bartolomeu eu não conhecia. Conheci especificamente por causa do São Brutão. Então, Cara, olha como é o movimento, né? E já indiquei também para várias pessoas, não para correr, porque muitas pessoas não têm a prática da corrida, mas já indiquei São Bartolomeu para fazer um passeio. Não, faz um passeio lá, vai lá, bate e volta, você vai gostar. Vai ter um doce gostoso, vai ter uma igreja maravilhosa, uma atmosfera excelente. Então, assim, o percurso ele vai além, né, de só estar relacionado à corrida em si. Eles são muito mais que isso. Sem dúvida, é uma vivência muito legal, é tão única para cada um dos percursos que a gente já falou. Então,
com esse crescimento e esse projeto crescendo, eu estou imaginando a gente vai ficar com muitas histórias no futuro para cantar e compartilhar. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Estou animado demais sobre esse projeto. E eu acho que é igual criando um percurso do FKT com tema para compartilhar, depois nasceu, pega a própria vida. Eu estou imaginando isso com esse projeto também, porque sua paixão é forte e a próxima pessoa vai pegar e vai lugares que a gente nem consigo imaginar com isso. Então, eu estou imaginando um futuro muito legal para esse projeto. Perfeito, vamos ser otimistas, né? Dar o sangue, a paixão para fazer isso acontecer. Bora que a gente tá junto. Beleza, então, Roger?